O Cidade Alerta Londrina começa com a imagem de dois homens. Eles foram apresentados hoje pela polícia como acusados oficialmente no envolvimento no assassinato do empresário Rafael Francisco Martins, de 48 anos. Um crime registrado anteontem à noite, aqui na zona sul de Londrina, bem em frente a um condomínio ali no Alphaville. Daqui a pouco você vai ter aqui um trecho exclusivo do depoimento que a mulher deste empresário deu à polícia. Ela que estava com ele dentro do carro no momento em que foi assassinado com um tiro na cabeça. Agora, todos os detalhes da apresentação, da prisão destes dois homens. A polícia continua buscando mais dois para fechar o cerco e para esclarecer por completo este assassinato, este latrocínio. São 6:01, enche a tela do Cidade. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro do empresário para na esquina. Ele é fechado pelo veículo onde estão os criminosos, que vão cometer o latrocínio. Foi por um vídeo como esse que a polícia conseguiu identificar o carro dos bandidos e prender dois deles. Matheus Farias Alves da Silva, de 24 anos, estaria dirigindo o carro. Martiliano Bispo Pereira, de 19, também estaria na cena do crime, dentro do veículo. O Martiliano alega que ele que estava dirigindo. Isso é muito comum ocorrer durante a investigação, que os investigados atrapalham o trabalho da investigação sustentando versões contraditórias ou às vezes iguais, a fim de que a gente tenha dificuldade. Na delegacia, os dois negaram qualquer participação. Você não estava então na cena do crime? Não estava. Não estava em casa, tranquilo, com testemunha, tinha gente em casa, não estava sozinho. Agora esperar. Tá arrependido? Arrependido do quê? De ter deixado os caras deixar o carro lá? Sim, né? Porque senão eu estava em casa, tranquilo, estava vivendo minha vida aí seguindo. Não tem nada para falar, não. Não? Você já confessou, né, para a polícia que participou. Durante as investigações, a polícia também conseguiu identificar outros dois criminosos. O primeiro, um menor, que teria sido o autor do disparo que matou o empresário. O segundo, um maior de idade, que também teria participação no crime. O adolescente infrator a quem foi atribuída a ação que culminou na morte do senhor Rafael, também qualificado, o doutor Hernandes da Delegacia do Adolescente trabalhou junto conosco e já representou pela internação desse indivíduo. Na noite de quarta-feira, a tentativa de assalto terminou com a morte do empresário Rafael Francisco Martins, de 48 anos. Ele saía do condomínio onde morava com a esposa, na zona sul de Londrina, quando foi surpreendido pelos assaltantes. Um deles teria atirado contra Rafael no momento em que ele retirava o cinto. Os bandidos fugiram sem levar nada. A esposa do empresário foi a principal testemunha do crime para a polícia iniciar as investigações. O caso continua sendo apurado como um latrocínio, o roubo seguido de morte. A polícia espera prender os foragidos nos próximos dias. Pelas evidências que a polícia tem, esses próximos dois foragidos, que eu não tenho dúvida, vão ser capturados nas próximas horas, seriam um maior e um menor de idade. Há todo um cuidado por parte da polícia, porque existe numa situação assim sempre aquela tendência de jogarem a culpa toda para o menor. A gente sabe que a legislação brasileira permite que o menor pratique tudo quanto é tipo de crime, sem que sequer seja qualificado como criminoso. Ele comete, ainda que o crime, ainda que a ação ocasione a morte de alguém, um ato infracional. A polícia está a postos para tentar encontrar também a arma utilizada neste crime. E para se chegar tão rapidamente aos criminosos, para começar a esclarecer esse crime de uma forma tão célere, a polícia contou com uma testemunha muito importante. Uma testemunha que buscou forças, sabe-se lá de onde? Porque ela estava junto com o marido, viu ele ser morto, tinha que velar, tinha que sepultar o companheiro. O homem com o qual ela tinha 2 filhos, mas mesmo assim, a participação dela para esclarecer o crime era fundamental. E ela não se furtou dessa responsabilidade. O que você vai ver a partir de agora são trechos do depoimento que esta mulher, a viúva do empresário Rafael Francisco Martins, trechos do depoimento que ela prestou à polícia. O momento
em que ela diz que eles estavam saindo de casa e os criminosos chegaram. Esse depoimento foi dado ao delegado Tiago Vicentim. E você confere, a partir de agora, trechos exclusivos que você só vê aqui no nosso Cidade Alerta Londrina. Enche a tela. A gente saiu de casa para ir à igreja, era umas 7h45, por aí, a gente estava atrasado. E o condomínio tem a portaria, a gente passou a portaria e na rua, não sei o nome da rua ali, a rua, a hora que chega no muro, tem uma rua que cruza, a gente parou para ver se vinha vindo o carro ou não. Meu marido estava dirigindo. A gente estava com os vidros fechados e o som alto estava ligado, o som dentro do carro. A gente estava conversando, ouvindo uma pregação até da igreja e conversando a respeito do pastor que estava pregando. A hora que ele parou o carro para ver se podia ir ou não, veio esse Palio, tá? E cruzou a nossa frente e parou de atravessado na frente do carro, tá? A hora que parou, o Rafael falou assim: nossa, amor, que isso? A hora que ele viu o cara descendo, o cara de trás descendo do carro armado, ele falou: é um assalto. Aí eu falei: calma, amor, calma. Já levantei o braço e falei: calma, fica calmo. E eu falei, e o moço vinha vindo, né, com a arma. Então, eu falei dentro do carro, mas as portas ainda estavam fechadas. Eu falei: calma, minha mão tá para cima, levantei a mão, abri a minha porta, como ele pudesse ver a minha mão abrindo a porta, e falei: eu já tô descendo do carro, minha mão tá aqui em cima. Tipo, porque eu tava sem bolsa, eu tava sem nada, né? Às vezes ele queria dinheiro, sei lá o que ele queria. Então eu desci. O Rafael dirigindo, o cara deu a volta com o revólver na mão. Deu a volta e colocou o revólver na orelha dele, na cabeça dele. E ele abriu a porta do carro do lado do Rafael. Não foi o Rafael que abriu a porta. Tá? Ele abriu a porta e colocou o revólver na cabeça do meu marido. Tá? Nisso, eu tava já com a mão pra cima, saindo do outro lado. E eu dei a volta por trás do carro. A hora que eu tava... Daí ele abriu, acho que a segunda porta, agora não me lembro se ele abriu a porta de trás do lado do Rafael. A hora que eu tava dando a volta atrás do carro, o Rafael acho que foi tirar o cinto, ele tava de cinto. Ele foi puxar, a hora que ele foi puxar o cinto, rapaz, baleou ele. Foi um tiro no ouvido ou esquerdo, que atravessou a cabeça e parou aqui. E a hora que eu dei de cara, porque eu dei a volta aqui e encontrei com o cara, porque o cara estava ali, tinha atirado, eu falei: pra que isso? Eu tinha descido do carro, ele ia descer do carro, pra que isso? Não tem necessidade disso. Aí o carro, o que estava dirigindo já estava mais pra frente acelerando, esperando o outro, porque ele deu um tiro, e aí ele saiu correndo e meio que pulou no carro em movimento. Não sei a velocidade, porque por isso até falaram que talvez deve ter atirado em alguém, porque ele entrou com o revólver dentro do carro meio que pulando. E eu saí correndo atrás do carro, pode ver nas imagens, eu saí correndo atrás do carro para ver se eu enxergava a placa, e eu vi a placa do Palio. A alguma coisa H, não vi o número, não sabia se era L ou se era W. A-L-H ou A-W-H. Um Palio, 4 portas, eu vi 3 pessoas dentro do carro. Um dirigindo, que eu já reconheci aqui, o outro que atirou, que eu já reconheci aqui, e o outro eu não consigo afirmar. Tá. Posteriormente a isso, eles foram embora, levaram alguma coisa de vocês? Nada. Não deu tempo. O Rafael atirou, já caiu, entendeu? Do carro. E eu só peguei a placa e voltei para ver onde tinha sido o tiro, porque eu sou dentista, já fiz curso de primeiro socorro. Falei: se for jugular, alguma coisa a gente amarra até se chegar. Não sabia onde estava o meu celular nessa hora. Só que a hora que eu vi que era o ouvido, tinha saído a bala aqui, estava jorrando sangue aqui. Imagina a dificuldade de você ter que contar isso para a polícia. Isso era importante para a polícia, ainda é. Esses depoimentos vão ajudando a polícia a esclarecer o crime. Mas deu para perceber, né? Ela buscando forças, sabe-se lá de onde, para fazer justiça, para esclarecer a morte do marido. E esse depoimento foi prestado menos de 24 horas
depois do empresário ter sido morto. A gente conseguiu mais alguns trechos que eu quero mostrar para você. Nesse próximo, ela fala do desespero, de ver o marido ali na frente dela baleado. E detalha, a arma usada pelo atirador. É essa arma que a polícia está buscando. Vamos ver. Quando o SEAT chegou, ele já estava com batimento muito fraco e já foi para o caminhãozinho deles lá, já estava todo roxo, já estava sem, deve ter atendido o cérebro, a bala deve ter ficado dentro da cabeça, tá? Era um revólver pequeno, eu vi o revólver, era isso aqui mais ou menos, ó. Tá? Correto. Não era essas armas modernas que a gente vê por aí, é um revólver pequeno com um tiro só e assim um estalinho bem um pouquinho mais que uma bomba, uma bombinha, tá? Então devia ser uma arma velha, uma arma antiga, e foi um tiro só. Tem muita gente comentando comigo aqui através do WhatsApp esse depoimento, e as pessoas todas estão falando exatamente da coragem, da força que ela buscou, sabe-se lá onde, né? E todos, muita gente falando aqui, ó, que Deus conforte essa mulher, que Deus consiga dar a ela sabedoria para suportar esse momento. Não dá para esquecer que ela tem 2 filhos pequenos, que ficaram sob a responsabilidade dela, agora que ela perdeu o marido. Deixa a tela com essa imagem, por favor, Felipe. Aí, ó, o empresário, a esposa, que a gente obviamente não está identificando, e as 2 crianças, os 2 filhos. E por falar em identificação, 6:11 agora, nesse próximo trecho do depoimento, você vai perceber que ela chega a falar para o delegado. Olha, é esse da foto. Porque o delegado mostra no momento para ela uma imagem. E ela reconhece quem teria atirado contra o marido. Por que é que a gente não vai mostrar essa imagem? Porque seria justamente o menor de idade. Teria sido ele o autor dos disparos. Vamos ouvir. Eu vou mostrar primeiro para a imagem. Eu queria que a senhora dissesse assim, se ele estava na cena do crime e se estava na cena do crime, qual que foi a participação dele, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui. Perfeito? Sim. O que a senhora pode dizer a respeito desse indivíduo? Sim, esse menino, moleque, desceu do carro e atirou no meu marido. É esse menino. Ele estava com um capuz, uma blusa, alguma coisa, mas é esse menino. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E ela chega a reconhecer, inclusive. A polícia, logo depois do crime, ainda ontem pela manhã, poucas horas depois, chegou no João Turquino, aqui na zona oeste da cidade, ao veículo Palio que teria sido usado pelos criminosos. E ela, inclusive, reconheceu, enche a tela, por favor, esse carro, esse Palio Prata que você está vendo agora. Ela reconheceu o veículo como aquele que estava sendo utilizado pelos autores do crime. Coloca esse trecho para mim. Foi apreendido um carro e foi mostrar esse carro para a senhora. É esse carro. É esse carro. É esse Palio, 4 portas. Eu só não lembrava da cor porque ali é escuro. Correto. Mas eu vi a placa, eu saí correndo atrás do carro. Eu vi a placa. Perfeito. Só não consegui ver o número, né? Correto. Como é que você se sente? Você seria capaz de dar um depoimento desse? Eu repito, não sei como é que ela buscou, como é que ela conseguiu toda essa força.